Olá, tudo bem? Para essa questão, uma confusão que é relativamente comum de acontecer, que, se é muito acometida, é confundir a velocidade que você usa na regra do tapa ou na regra da mão esquerda. A velocidade que você usa nessas regras não é essa velocidade aqui. De forma alguma, não é essa velocidade, não é a velocidade de movimento da barra. Você não pode usar a velocidade de movimento da barra, tá? Não é essa velocidade. A velocidade que você usa para determinar pela regra da mão esquerda ou pela regra do tapa é a velocidade de movimento da corrente elétrica. Então você vai lá, analisa para onde a corrente elétrica está indo e a partir disso você determina a força magnética, o campo magnético e tudo mais. Nessas questões onde há um movimento de um corpo condutor induzido, por um campo magnético, a gente deve pensar em variação do fluxo magnético que nos leva para a lei de Lenz. Você lembra o que é a lei de Lenz? A lei de Lenz é a lei da contrariedade. Então, quando eu estou me afastando de um determinado campo magnético, é induzido nessa barra, induzido por essa barra, um campo magnético de sentido contrário, tá? Para que haja uma atração entre esses dois campos e haja uma força para cá, porque ele não quer que essa barra se afaste, ele quer que ela fique como ela estava, tá? Da mesma forma que se você tem uma aproximação, se essa barra estivesse vindo para cá, você teria a criação de um campo magnético, tá? De forma que fosse da mesma natureza, no mesmo sentido, na mesma direção, para que dois campos magnéticos iguais, dois polos iguais se repelem e ele tenha uma força para cá, contrária ao movimento dele de entrada. Então é sempre bem importante você analisar pela lei de Lenz qual é o campo magnético que vai ser induzido, o que vai estar acontecendo com essa variação, porque, por exemplo, como essa barra aqui ela está se afastando, no que ela se afasta, a indução de um campo saindo do plano dessa página, já porque esse aqui está entrando. Então se forma um campo saindo para que esse campo entrando e o campo saindo de magnitudes contrárias, porque os sentidos deles são contrários, para que eles possam sofrer uma atração e assim essa barra possa vir para cá. Tudo bem? Então, aqui na hora de você considerar o campo, você não vai considerar o campo, por exemplo, que está entrando e a corrente te leva para baixo. Você tem que considerar o campo que está sendo induzido por essa barra, porque é o campo induzido através da lei de Lenz, que a gente descobre, É esse campo induzido que faz com que surja uma corrente induzida. O campo induzido é qual? É saindo do plano. Por quê? Porque ele está se afastando e vai gerar o campo para se aproximar. Então, saindo aqui do plano, entra aqui desse lado e sai aqui nesse. Você tem que sair desse lado. A minha corrente fica para cima. Então, aqui a minha corrente elétrica é para cima. Então, você pode pensar tanto na magnitude da questão de que aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, tá? Afinal, a corrente elétrica, tá indo pelo sentido normal dela. Então, aqui, você pode usar a regra do tapa ou a regra da mão esquerda para descobrir a força. Aqui a gente já descobriu tudo que a questão queria, que era a direção e sentido aí da corrente induzida. Mas se você quisesse descobrir a força, aí você faria da mesma forma, usando a regra da mão esquerda ou a regra do tapa. Você daí também usa o campo induzido, Se você quisesse fazer pela regra do tapa, os seus dedos têm que estar para cima, dessa forma aqui, Aqui.
os seus dedos têm que estar para cima, o seu dedão tem que estar para lá. Como são elétrons, né, pelo sentido real da corrente, vem para cá. Se você considera o sentido convencional, aí seria para cá também pela regra do tapa, tá? Mas quando a gente fala aqui em corrente, para a gente achar a corrente, a gente tenta falar mais do sentido real. Ou aqui, ó, farei bom vestibular. Então, o campo está saindo, a corrente está indo para lá, mas como são elétrons, a força fica para cá, tá? Quando a questão pede para você a corrente elétrica induzida, você dá o sentido real dela, tá? Como se fossem os elétrons realmente caminhando, não o sentido convencional formado pelos prótons. Você dá o sentido real, tá?